Hoje eu quero trazer para vocês o olhar especial sobre errar e corrigir. Algo que a gente foi formado desde criança, onde a gente teve que construir uma imagem de acertos excessivos para o mundo, né? Mas por detrás desses acertos excessivos existe uma tendência muito grande de termos pessoas frágeis, que só sabem lidar com o sim. Eu quero mostrar para vocês no nosso encontro de hoje que o erro carrega muito ensinamento. O erro é a capacidade de lidar com o não, e o erro por detrás dele tem aspectos de inovação. Vamos junto? Olá, eu sou Edu Fortes, treinador corporativo, interferidor de empresas, treinador, palestrante, ex-executivo da indústria farmacêutica, onde fiquei por 25 anos na área comercial. É um prazer estar aqui com vocês para falar sempre de formação, com muito conteúdo, com um jeito muito diferente de fazer as coisas funcionarem no seu ambiente de negócios, né? Gestão madura do erro. O erro hoje, gente, na sociedade atual, ele não é permitido, muito curioso, né? Na verdade já foi muito mais assim, inclusive, viu? Mas a minha geração, por exemplo, é uma geração que foi desenvolvida toda para não errar. Principalmente porque é a geração que tem que entrar com performance alta o tempo inteiro. A minha geração, por exemplo, com erro, é uma geração que se errou na segunda-feira, na terça fica chateado, na quarta não toma banho, na quinta-feira muda de religião, na sexta-feira não sai pra pizzaria, no sábado e domingo dorme em depressão, né? Aí na segunda-feira volta a errar de novo e volta todo o ciclo de autopunição, que é uma geração que foi condicionada a ser perfeita. Esse é o primeiro ponto, né? Segundo ponto que a gente não pode perder de vista é que o erro ele é um celeiro fértil de inovação. E esse é o ponto que a geração mais nova agora já entendeu e vibra muito mais do que a geração que é a minha X e a geração Boomer, né, que é mais velha que a minha. Enxerga o erro como oportunidade. E a gente chama isso de gestão madura do erro. Por detrás de todo o erro, pessoal, existe inovação. E esse é o grande ponto interessante. O que é o erro, né? Foi a tentativa de algo novo. Quando eu tentei fazer algo novo e aquilo não deu certo, que me gerou um erro, mas me gerou um aprendizado. Se eu entender que aquilo pode me trazer a um acerto incrível, faz com que eu seja muito mais maduro com a questão do erro. Então uma prática que eu gosto muito com relação à gestão madura do erro é primeiro esse olhar de que se eu for fazer algo novo, eu combino com o meu punidor, que eu vou tentar algo novo, que se der certo eu inovei, mas que se der errado eu errei, mas eu não ter a punição. Quando eu não tenho a punição em cima do erro, eu tenho a formação para que eu acerte melhor, a gente começa então a gestão madura do erro. E agora vem uma técnica muito legal que eu quero que vocês levem no coraçãozinho de vocês, que é errou, corrige, errou, corrige, errou, corrige. Errou, corrige, errou, corrige, errou, corrige. Não tem o meio que é errou, fica chateado, repensa onde foi o ponto, poderia ter feito diferente, fica emocionalmente abalado e aí corrige. Não faz sentido mais na velocidade do mundo de hoje, gente, todos esses passos entre o erro e o acerto. Eu sei que quando você erra e você fica sentido, o seu cérebro precisa rapidamente de um comando de vamos corrigir logo. Uma vez corrigido, você pode até sentir ainda chateado pelas questões, mas já está corrigido. Então quando a gente pega o hábito do errou, corrige, errou, corrige, errou, corrige, você transforma o erro em algo mais trivial, menos punitivo, com mais chance de formação e com mais fonte de inovação. O nome de tudo isso é a gestão madura do erro, na metodologia do errou, corrige, errou, corrige, errou, corrige. É muito curioso entender que, claro, gente, os erros terão que ser sempre erros diferentes, tá? Eu não posso errar sempre a mesma coisa, porque se eu erro sempre a mesma coisa e eu corrijo sempre a mesma coisa, eu estou parado num ponto onde eu não tive aprendizado. Quando eu falo para você do errou, corrige, são erros novos, né? Eu não posso ter um erro de sempre. Então, a metodologia do errou, corrige, gestão madura do erro, mais formativa, menos punitiva, simplesmente ela tem a ver com erros novos, porque eu estou buscando inovação, percebe? A busca da inovação quer que tenha o erro. Eu trabalhei em algumas empresas multinacionais e uma delas tem algo muito curioso que eu gosto de lembrar. Teve uma delas que premiou pessoas que mais erraram no ano. E aquilo virou motivo até de piada entre nós, né? Porque, poxa vida, eu vou ser premiado pela quantidade de erros que eu tive no ano e as pessoas ganharam prêmios por aquelas que mais erraram no ano. E aí ninguém entendeu muito, mas tiveram várias premiações daquelas que mais erraram. E essas pessoas foram chamadas à frente porque foram as que mais tentaram coisas novas. Não foram as que mais erraram. Foram as que mais tentaram fazer algo diferente. Aquelas que não erraram, porque também não tentaram algo novo. Como é que a gente não erra? Eu vou na minha base conhecida. Eu vou naquele solo conhecido que eu tenho. Então eu não erro. Mas eu também não trago nenhuma possibilidade de fazer nada novo. Curioso, né? Então, derivado da brincadeira de premiar quem mais tinha errado no ano, a gente estava sinalizando para todo mundo naquela corporação que a gente queria ideias novas, a gente queria inovação. Então, pessoal, vamos rever tudo que a gente está falando aqui sobre isso hoje, né? O erro é fonte de inovação.
Se eu não erro, eu não tenho a capacidade de inovar. Se eu não erro também, eu não tenho a capacidade de corrigir os meus processos e ir além com eles, né? Também não posso me demorar na dor do erro. Se eu estou me demorando na dor do erro, eu estou me autopunindo na dor do erro, eu fico muito tempo parado com a minha mentalidade no erro, enquanto eu sei implementar a brincadeira do errou, corrige, errou, corrige, errou, corrige, errou, corrige. Errou, corrige, errou, corrige. Simplesmente eu consigo fazer com que a minha mente trabalhe sempre já no foco de correção. Eu posso até sentir ainda no modelo velho, mas estou sempre trabalhando com foco de correção. Então, inovação, formação, correção, essa é a metodologia para você lidar melhor com a gestão madura do erro, que é repleta de oportunidades. Outro ponto muito importante que nós não perdemos de vista, né? As pessoas ficaram tão apreensivas com o erro que parece que você teve contato com algo completamente não possível. Então, um erro é tratado como algo realmente um fenômeno da natureza, né? Na verdade, o erro tem que ser cotidiano. Erre todos os dias porque você está em evolução. É muito curioso quando você transforma o erro na sua vida, na sua jornada, em algo muito pontual. Eu vivo ainda isso muito como empresário até hoje, né? A gente acerta muito no Grupo Interfira, acerta muito, né? Mas quando a gente erra, é algo que pra gente ainda é algo que a gente não está acostumado a viver e a gente fica sentido porque a gente é muito perfeccionista no que a gente faz aqui. Mas isso tem um erro por detrás disso, né? O erro é estar tratando o erro como algo que não pode acontecer. Se a gente começar a olhar isso com mais atenção, eu indo sempre numa base segura, que eu estou sempre entregando muito, pode estar escondendo ali uma tendência de não estar me arriscando e não estar inovando. Eu estou sempre como empresário e dono do Grupo Interfira, né, owner, olhando para isso, né? Quando a gente passa muito tempo acertando demais, alguma coisa está errada, tem erro que não está sendo feito, porque a gente não está se arriscando. Tem profissionais, gente, que eu me deparo em todas as corporações que eu faço consultoria e treinamento, que são profissionais só até elogiados pela capacidade incrível de serem grandes acertadores, né? Não inovam em nada. Tem profissionais até que crescem na carreira sendo o senhor 7 erros. Ele aponta os erros de todo mundo. Na verdade, ele não consegue nem ver mais as qualidades que as pessoas têm, porque ele é um apontador de erro. Então, eu estou trazendo todas essas questões para vocês, para que vocês percebam o quanto errar, corrigir, errar, acertar, errar, inovar, tem a ver com o erro no centro, o erro cotidiano, mas o erro também sendo tratado de maneira madura. Vamos para alguns exemplos práticos que eu quero trazer para vocês do movimento da gestão madura do erro corrige. Vamos lá? Então vamos lá. A primeira aplicabilidade é o deixar errar. A nossa sociedade foi construída completamente diferente disso. Não deixa errar. Vai lá e acompanha para ele não errar, né? Pois é, acabou de fazer com que ele fique com medo de se arriscar. Por detrás do deixar errar, a gente desenvolve a mentalidade do risco. O risco, gente, faz parte daquele profissional, por exemplo, que empreende. Faz parte daquele gestor que, por exemplo, tenta uma saída nova numa venda. Faz parte daquele líder, por exemplo, que confia mais na delegação do seu liderado, entende? Deixar errar tem a ver com a primeira aplicabilidade que eu queria que você fizesse. É lógico, gente, que o deixar errar, você tem que se cercar sobre as consequências daquele erro, tá? É muito importante não sermos românticos, vocês sabem que sou muito de aplicabilidade, né? Então deixar errar tem uma questão também de que eu tenho que olhar que a consequência daquele erro deve ser minimizada ou combinada com as outras áreas que vão ter o impacto daquele erro, mas que eu não tire a possibilidade do erro. Então deixar errar, gestão madura daquele erro é o primeiro ponto que eu queria trocar essa chavinha com você. Que você tem a questão de não deixa errar, eu quero te estimular a deixar errar. Segunda aplicabilidade é acertou, comemora, sensacional, mas pergunta onde poderia ter sido mais inovador aquele acerto. Porque às vezes o acerto ele foi escasso de inovação. Às vezes o acerto foi base segura de caminhada. Então toda vez que você tiver uma vitória, um sim muito grande na sua corporação, seja em vendas, liderança, projetos, entregas, que bacana, e depois que passou a euforia, comemora, mas depois chama no cantinho e fala, e onde a gente pisou em solo já conhecido, né? Eu vejo muito em áreas comerciais aqueles vendedores que têm uma carteira de clientes há 20 anos, né? Ele bate meta todo mês, porque ele tira os pedidos e tira o mesmo formato há 20 anos. A gente tem que comemorar, ele bate meta, ele só não inova em nada. A carteira dele não tem 1 grau de inovação, a carteira dele não tem um cliente novo entrando, não tem uma abordagem diferente. Então como é que eu brinco com a questão do acerto e do erro, né? Onde eu não tenho inovação é justamente no lugar onde eu acerto sempre na mesma batidinha, no mesmo solo conhecido. Então, acertou, questiona. Que bacana que você acertou, mas onde você não teve inovação nenhuma nisso? Então é importante entender que acertou, comemora, mas em seguida pergunta onde poderia ter sido diferente, com mais inovação, um pouquinho mais de risco, porque o acerto com inovação e risco, gente, às vezes é um acerto, quase sempre é um acerto de muito mais potência, né? Terceira aplicabilidade do movimento errou, corrige é assim, ó. Quanto tempo você fica parado emocionalmente e cognitivamente no erro?
é o passado. O erro tem a ver com o que já foi, percebe? Ninguém erra no futuro. O erro ele é derivado do passado. Então todas as vezes que eu fico parado no erro, pode perceber, pessoal, eu fiquei parado no passado. Todas as vezes que eu faço a transição rápida de que, puxa vida, deixa eu corrigir isso que não funcionou, eu estou entrando na linha do futuro, presente e futuro, porque o que está na minha mão não é mais o que já passou. O que está na minha mão é o que vai acontecer agora para frente. Então o grande barato, até eu vejo nos RHs, é curioso isso nos RHs, o feedback, né? O feedback é para falar do que foi, não é? E geralmente se comenta muito do que não deu certo. O feedback às vezes ele é muito mais negativista, né, do que positivo. E eu não vejo os RHs, por exemplo, né, estou dando um exemplo do RH, como eu já dei de áreas comerciais, mas os RHs, por exemplo, falando de feed forward. O que é feed forward? É projetando para frente, o que eu desejo para você para frente. Então às vezes eu vejo um gasto de energia gigante naquilo que não deu certo, punitivo, orientador, né, e tudo mais, no passado, em cima do erro, calçado no erro. E eu não vejo um calço, uma energia, uma potencialização, uma profundidade no acerto. Então pega na sua linha do tempo, quanto tempo você para no erro, quanto tempo você para no acerto. É exatamente o tempo que você para no passado ou no futuro. Sua empresa está indo para onde, seu negócio está indo para onde, sua carreira está indo para onde. Para o passado ou para o futuro? Para o futuro, que interessante, então fica no acerto. Para de olhar para o erro. Esse é o terceiro pilar que eu queria que você levasse como ensinamento, né? Assim que aconteceu o erro, não se demore nele, porque ele tem a ver com o passado. Se demore na correção para o futuro. Errou, corrige, errou, corrige, errou, corrige rápido, errou, corrige rápido, errou, corrige rápido. Por quê? Eu vou ficar mais tempo reformulando o melhor que eu tenho para fazer no futuro, ao invés de ficar parado naquilo que não deu certo, que tem a ver com o passado. O erro é passado, a correção é futuro. Quarto pilar muito importante sobre erro, corrige, gestão madura do erro, para que você não perca de vista. O erro, ele é social e ele é psicológico. Ele é pessoal e ele é coletivo. E isso é assustador no erro, né? Quando eu erro e eu me puno, então é pessoal, ele vai na esfera psicossocial, psicoemocional, e ele também entra na esfera social, porque as pessoas também estão vendo você errar. Então, por detrás do erro existe uma sociedade que não aceita isso e ela é punitiva nisso. Só que você também, emocionalmente, pessoalmente, também é punitivo. Então, um olhar muito importante nesse quarto pilar, entenda que o erro é social e o erro é pessoal. Mas agora vem a parte mais bonita de todo o processo, né? O acerto também é pessoal e o acerto também é social. Só que tem uma diferença entre eles, pessoal. O peso do erro é maior do que o peso do acerto. É como se o acertar se fosse minha obrigação. Nem se comemora, inclusive, acerto nas corporações, né, na sociedade. A gente nem tem o hábito de comemorar pequenas vitórias, mas a gente tem o hábito de marcar grandes e pequenas derrotas. Eu vejo nas corporações, que é muito curioso, nas avaliações de desempenho, por exemplo, 12 meses depois as pessoas lembram daquilo que não deu certo que você fez. Está marcadinho o que não deu certo que você fez. Seus acertos as pessoas nem lembram mais, elas até marcam que foi bem, mas elas não dão o mesmo tempo de ênfase em cima disso. Curioso, não? Nós temos uma sociedade que ela é mais punitiva e tem um olhar mais preparado para o erro. É só você pegar, por exemplo, também as TVs, né? Muito claramente isso. As manchetes de jornal, não é isso? As divulgações de mídia, o que chama a atenção geralmente são tragédias, né? As pessoas gostam de vender conteúdos que geram o buzz, né? Que é o fala-fala, o share of voice, o share of mind, participação na mente e na fala das pessoas, que não é o bom, não é aquilo que é positivo, não é o acerto. As pessoas até invejam um acerto, as pessoas nem querem que você acerte. As pessoas querem que você caia, que você erre, que você seja punido. Então existe uma pressão social para você acertar mais, mas que não te dá alimento quando você acerta. Olha que injusto, vamos de novo. Existe uma pressão social para que você acerte, mas uma vez que você acertou, não fez mais que a sua obrigação. E quando você erra, a pressão social é muito punitiva em cima daquele erro que você teve. Então vamos de novo? Errar é social e acertar é social também. Errar é pessoal e errar também é social. O grau de punição do erro é gigante, o grau de elogio do acerto é pequeno. Em outras palavras, pessoal, a sociedade ela ficou perita em criticar, não validar, exigir e punir. Ela ficou realmente na prova social da punição. Enquanto, na verdade, quando você acerta, você vai bem, você se projeta, você cresce como profissional, como indivíduo, como ser humano, a sociedade ela até bate palma, até gosta, mas ela não é elogiadora, né? Ela é competitiva, então ela quer que as pessoas percam o jogo. É importante que você entenda esses dois movimentos, então, do erro e do acerto, porque ambos são pessoais, autopunição e autoelogio, e ambos são sociais, de uma sociedade que enaltece, mas também de uma sociedade que pune. E a quinta e última aplicabilidade, vivência, para que você aplique então o errou, corrige
na gestão madura do erro, da inovação, é justamente a questão de entender que toda vez que você acerta, existe um empoderamento daquele que acerta ou da atitude que acerta, que nós chamamos de empowerment, é um empoderamento. Quando você erra, você tem o contrário, que é o enfraquecimento, que é o weakening, onde você, na verdade, traz o enfraquecimento porque você errou. Enfraquecimento em tudo, seja autoestima, elogio da sociedade, você fica enfraquecido. Então, acertou é empoderado, errou é enfraquecido. E agora vem uma coisa muito curiosa, né? Se você acertou a vida inteira, você é um cara que se habituou, você é um profissional que se habituou a receber sims. Os sims, eles são os seus amigos, né? Que você sempre se habituou a acertar muito. Quando você recebe um não, que é uma negativa, que você cometeu um erro, você não sabe lidar com isso. Então existe uma fraqueza pelo hábito de você ser uma pessoa que acerta muito, não é verdade? Do contrário, também é muito curioso, você erra muito, erra muito, erra muito. Você acaba não conseguindo mais entender quando que você acerta e recebe um elogio, você não sabe nem lidar com aquilo que nós chamamos de baixo merecimento. Vamos outra vez? Então tem pessoas que têm baixo merecimento, elas nem se acham capazes de receber os elogios da vida, porque elas acertaram muito pouco nas suas vidas, né? Então elas têm mais o hábito de estar perto de um enfraquecimento. São pessoas frágeis, você percebe naturalmente que elas erraram muito na vida delas, não se assustam com muitas coisas porque erraram muito, mas não sabem lidar com a questão do acerto. E do contrário também é muito curioso, aquelas que acertam muito, são muito empoderadas, não sabem lidar, por exemplo, com uma negativa, com um não. Então, de novo, gente, quem acerta muito não sabe lidar com um não, quem erra muito não sabe lidar com um sim. Então seria isso, pessoal. O erro e o acerto, eles são pontos, pilares da mesma estrutura, né? Eles compõem a tentativa de avançar. Espero que tenham gostado desse conteúdo, nos vemos até a próxima. Um grande beijo, tchau, tchau. Não, é curioso, novamente, não tem como a gente não pensar na teologia cristã com Maria Madalena, né? Cristo, percebendo que Maria Madalena ia ser apedrejada, ele se arrisca, vai lá à frente, se ajoelha, rabisca alguma coisa no chão, que a gente até hoje não sabe que ele rabiscou no chão, e ele vira o olhar e a fala para aquele público com pedras na mão, aquelas pessoas estavam com pedras na mão, e aí ele fala, quem nunca errou que atire a primeira pedra. E nesse momento tem uma série de olhares interessantes, né? Assim, ele está admitindo que o erro faz parte do conjunto, ele está admitindo que a gente quer punir, ele está admitindo que a gente que quer punir são pessoas também que erraram, não têm o poder de serem juízes, olha que curioso, né? E ele também está dando a possibilidade do acerto, né? Porque, de novo, como ele está no tempo presente, pessoal, o erro ele é passado, né? Mas ele ali diante, ele está projetando a possibilidade do acerto. E isso é muito belo, né? Que ele está projetando o acerto, está dando chance para o acerto. Primeiro ponto que eu acho que é muito lindo, né? Ali, olha, gente, mais de 2000 anos atrás. Ao invés de eu punir, eu faço a formação e incentivo para o acerto no futuro. Isso é fora da curva, né? Não tem como não acreditar.